A greve dos bancários gera filas e muita espera nas casas lotéricas de Manaus. O prefeito Amazonino Mendes aprova a lei que autoriza uma nova licitação para o sistema de transporte coletivo. O ministro de Minas e Energia anuncia medidas de emergência para acabar com o apagão. E ainda, Boi Manaus 2010, Feirinha do Tururi, reúne as estrelas da festa que comemora o aniversário da capital. Hoje é quarta-feira, 6 de outubro. O Banho Cidade começa agora. Boa tarde. A Mega Sena acumulou e vai sortear hoje 115 milhões de reais. Mas não foi o sorteio milionário que lotou as casas lotéricas da capital. É que com a greve dos bancários, pagar as contas só pela internet, telefone ou na loteria. O ambiente não é climatizado e as filas enormes, o que faz com que a espera demore bastante. Mas para pagar contas e ainda resolver outros problemas de agência bancária, a população está utilizando as casas lotéricas. Nos últimos dias, o número de pessoas nas loterias aumentou cerca de 8%. Algumas agências bancárias em Manaus aderiram 100% à greve. Os que estão atendendo por força de uma liminar que a Justiça deu através de um tal de impedido proibitório, tá? Os colegas assim ficaram receosos de paralisar, é o Itaú e o Bradesco. Quem depende do serviço de caixa dos bancos está prejudicado. Henrique Souza, que todos os meses recebe o salário direto no caixa, diz que está sem dinheiro e as contas em casa acumuladas. Eu perguntei, então, onde é que você tem essa lei que você me comprova que quando eu retornar da greve, que eu possa pagar minha conta sem atraso? A população até tenta conversar, mas apenas com os seguranças. A agência da Caixa Econômica na Rua Barroso, no centro da cidade, estava fechada e o único atendimento que funciona é o de caixa eletrônico. Os bancários admitem que a greve está prejudicando a população, mas garantem que só voltam ao trabalho depois de alguma definição dos banqueiros sobre a reivindicação de reajuste salarial de 11%. A situação de 4,29 não recompõe o nosso poder de compra, não recompõe a nossa dignidade, não nos motiva a trabalhar. O apagão está com os dias contados. Pelo menos essa é a promessa do ministro de Minas e Energia, Márcio Zimmermann, que esteve em Manaus para anunciar as medidas de emergência. 20 dias para trocar mais de 400 transformadores no Amazonas. Depois de participar de uma audiência pública com o presidente Lula, o ministro de Minas e Energia anunciou as medidas emergenciais. Essas medidas, elas começam a surtir efeito de imediato. À medida que você vai trocando, você começa a ter uma melhoria de não ter perda de circuitos por perda de transformação. Nesse momento, tem 425 novos transformadores que serão trocados. E nós esperamos que nos próximos 20 dias a gente tenha solucionado esse problema dos apagões na cidade de Manaus. O ministro também falou sobre os planos de interligar Manaus no sistema de energia de outros estados. Uma região de sistema isolado, ela tem uma característica. E uma região do sistema interligado, você observa os outros estados brasileiros que são interligados, você observa outra característica. Nós estudamos para o futuro resolver o problema de Boa Vista. Já está o estudo em andamento para interligar Manaus com Boa Vista. Vai ser a última capital brasileira que não operava no sistema interligado. O licenciamento ambiental do Porto das Lajes foi suspenso pela Justiça Federal. A decisão se deu em resposta à ação ajuizada pelo Ministério Público Federal, que solicita o reconhecimento da área do Encontro das Águas como patrimônio cultural brasileiro. No início da tarde de hoje, o prefeito Amazonino Mendes sancionou o projeto de lei que autoriza uma nova licitação para o sistema de transporte coletivo de Manaus. A nova licitação prevê a inclusão de 1.000 novos ônibus na frota. O repórter Rômulo de Castro tem os detalhes. A renovação da frota do transporte coletivo em Manaus também é uma das apostas para a preparação da capital para a Copa de 2014. O objetivo é trazer para Manaus pelo menos 1.000 novos ônibus. A etapa de solicitação será dividida em 3 etapas, como explica o prefeito de Manaus, Amazonino Mendes. Quando se implantar a terceira etapa, aí eu acredito que Manaus terá
um sistema de transporte invejável no Brasil. Depois da frota renovada, a Prefeitura também vai contar com a central de controle do sistema do transporte coletivo na capital, como também destaca o prefeito de Manaus. Então, o que a gente quer, gente, realmente é o gerenciamento com qualidade moderna. Com a renovação do transporte coletivo, Manaus se tornará a capital brasileira com a frota mais nova até 2011. Rômulo de Castro para o Band Cidade. E por telefone, a assessoria do Sinetran declarou que a nova licitação é ilegal, pois desrespeita o contrato com as empresas que controlam o sistema de transporte atualmente. A assessoria informou ainda que se a licitação for homologada, eles vão entrar na justiça. E em votação relâmpago nesta quarta-feira, a Câmara Municipal de Manaus aprovou o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a conceder faixas das vias públicas a empresas privadas, que cobrarão pelo serviço de estacionamento de veículos. O sistema conhecido como Zona Azul foi aprovado na casa, sem votação no painel. A oposição contestou a votação, afirmando que o regimento interno da casa foi desrespeitado. Na segunda reportagem da série sobre os desafios do novo governo, vamos mostrar as dificuldades em dois setores que geram polêmica: transporte coletivo e segurança pública. Ônibus sucateados e pessoas amontoadas. Este é o cenário do transporte coletivo na capital Manaus. Todos os dias, o amazonense padece com o transporte coletivo. O tempo na parada de ônibus é o que mais irrita o manauense. Em média, uma pessoa chega a passar até 1 hora à espera do veículo e quando consegue embarcar, tem de enfrentar outro problema, a superlotação. Tem que formalizar, tornar mais firme mesmo essa questão da ação conjunta, né? Que nós vimos aí durante o anúncio do Omar em relação à operação de tapa-buracos na cidade. Por que não também reeditar essa ação conjunta no transporte, que é um problema tão grave, né, na nossa cidade? Para este cientista político, para que as mudanças aconteçam, o novo governo tem de trabalhar em dobro, investir pesado no setor. São muitas obras, são muitas decisões e, na realidade, o que o povo enfrenta são filas, atrasos, congestionamentos. Essas soluções virtuais têm de vir mais para o mundo real na questão do transporte. A segurança pública é outra problemática antiga no Estado. O amazonense tenta esconder o medo na tecnologia contra as ações de marginais. A segurança é um desses pontos principais que o futuro governador, o governador que foi reeleito agora, ele deve enfrentar, ser pensada de uma maneira mais profissional, mais cuidada, mais analisada, mais planejada. Na última reportagem sobre os desafios do novo governo, as dificuldades para deixar a capital pronta para receber a Copa do Mundo de 2014. E no próximo bloco, 81% dos amazonenses já responderam o censo. E ainda, Boi Manaus 2010, Evento Tururi reúne as estrelas da festa que comemora o aniversário da capital. A seguir, no Band Cidade.